Marília chegar, mas enquanto a Marília não entra aqui, não sei nem se ela já entrou, gente. E aí, vou convidar aqui a Marília, só um pouquinho. Não quer aparecer. Mas aí, gente, já vamos colocando aqui. Hoje, qual é a maior dificuldade? Seu filho ainda dorme com você, dorme no quarto dele, ele ainda chora, querendo ir pro quarto, né? Como que tá essa situação aí, essa vida? Meu filho tem medo, chora um pouquinho. Ah, ele ainda é pequenininho, tem 3 anos, tem 2 anos. Oi! Aí ela entrou! Seja bem-vinda, dona Maria! Cheguei! Tô aqui, Tudo Márcia, tão falando certo. um pouquinho, né, da live. Hoje a live será só nós, né, Má? Pois é, tá desfalcado, né? Hoje estamos sem a Manu aqui presente, né? Mas ela tá aí nessa Nessa correria da correria. mudança dela, né? Então, para ela não Gente, tá fácil. o tema, alguém tá perguntando, querendo saber. Então, deixa eu aprender a fixar o tema, aí eu vou fixar. Gente, como que tá o som? Tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Ficou melhor? Parece que estava dando eco. Tava dando. E agora, melhorou? Tá todo mundo ouvindo bem? Minha filha ela tem medo, ela Gente, dorme coloca aí. no quarto dela, mas acorda durante a noite e vai para o nosso quarto. Não sei o que fazer. Lid, vamos falar sobre isso. Coloca um joinha para vocês falarem para nós se a imagem tá boa, se o som tá bom. Hoje nós vamos falar sobre quando dormir no quarto dos pais e quando dormir né, e quando os filhos devem ir para o seu quarto. Se é certo, se é errado, o que pode, o que não pode. Verdade, Estão dizendo que o meu som tá tendo eco. Né? Eu vou colocar então o fone. Coloca o fone e vê se vai melhorar. Gente, dá um joinha aí, está com eco, como que está? Só um pouquinho, que eu vou mexer aqui. Enquanto isso, vai disparando esse aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, gente. E agora, melhorou? Melhorou, gente? Filho. Tá melhor? Ficou melhor? Ah, agora sim. Eles disseram que agora sim. Filho, telefone lá. Pode atender, fazendo favor. Vai lá, filha, tu Janier. Ok. Tá ok, gente? Eu tô aqui e o meu menino tá aqui junto. Quarto dos pais ou dos filhos? Isso aí, esse é o nosso tema. Isso. Depois, Bauler, você dá uma consultoria para nós como fixar o tema. Gente, é assim, né? Então vamos lá. Dani, só a gente colocou começando a entrar nesse assunto, né? O qual a gente, você principalmente lidando aí com pais em relação à educação dos filhos. Gente, Dani, começa aí rapidinho porque tem um stand-by aqui, meu filho não tá conseguindo atender o interfone. Por favor, bom, gente, é a vida real. É assim mesmo. Gente, então vamos lá. Hoje, durante essa semana, nós recebemos várias, né? Nossa, meu filho tem 3 anos, tem 2 anos, tá no quarto. Como que eu faço para tirar ele do quarto? O que né, dá para fazer ou não? Então vamos lá. Quais são as... Ai, Marília tá entrando. Voltei! Pronto, gente. Eu já ia começando aqui, mas vai lá. Vi que você estava sentando, falei, vai lá. Vamos seguir o script aí. Então, dizendo aí em relação Ai, Mari. minha irmã, oi! Dizendo aí desse ato em relação aos pais de acolherem os filhos e muitas vezes não é por mal.
essa live aqui é para, na verdade, partilharmos situações de casais, inclusive eu vou estar partilhando um pouquinho a minha também, de quanto esse ato que às vezes a gente leva sem muita malícia, sem muito em relação de pensar o mal para os nossos filhos, mas que na verdade futuramente isso impacta diretamente em algumas habilidades neles, competências dos nossos próprios filhos, comportamentos, e também isso a gente vai ver o quanto isso pode impactar na intimidade do casal. Então a gente que está vivenciando isso, que já tem como experiência, a Dani principalmente como Kid Coach, sabe como pode impactar diretamente a criança, a gente quer trazer para vocês que o que realmente nós podemos fazer com que nós possamos refletir o que é melhor realmente nessa relação em trazer os filhos para o quarto, em fazer uma extensão, né? Se é realmente a melhor decisão que nós estamos tomando, né? A gente pode fazer diferente, de uma outra forma. Então essa live tem esse objetivo. E a gente queria, né? Eu quero começar com você, Dani, falando em relação aí, existe um momento certo para isso acontecer? Porque eu, enquanto fisioterapeuta, né, acabei nem me apresentando, gente, eu sou Marília Belmonte, fisioterapeuta pélvica, achando que todo mundo me conhece. E como eu lido muito com gestantes, e também sou mãe, né, sou casada, sou mãe de um menino de 7 anos, a gente sabe que os primeiros meses de um bebê, de um recém-nascido, precisa aí ter o compartilhamento, né? De compartilhar a tua cama junto com o teu filho, até pensando nessa questão do cuidados mesmos em relação ao refluxo, em relação a ele não passar mal, e essa guarda ser, essa noite, né, ser compartilhada com os pais. Mas aí, desde então a gente fala que não precisa ser, e aí coloca o berço dentro do quarto, não precisa ser na mesma cama, essa orientação, mas isso é difícil colocar em prática. Mas passado esse período aí, Dani, que eu queria que você partilhasse para nós e para os casais, porque é a partir daí que muitas coisas começam, né? Que aí começam de trazer os filhos para os quartos e o retorno muitas vezes não acontece. Então, onde existe um momento certo para esses pais levarem aí os filhos para os seus quartos? A verdade, não existe uma regra, uma lei, né? Do momento certo, do momento errado, mas vamos entender melhor esse contexto. Quando, isso foi bolinhas e bolinhas de anos atrás, eu não me recordo o ano agora, então a criança, ao nascer, o recém-nascido, muitos vinham a óbito pelo fato de estar, num quarto separado, por conta do refluxo. Outras crianças também, eles sonhavam que ainda estavam no útero, ainda estavam na barriga da mãe. E aí ficavam sufocados e morriam também asfixiados. E com isso, os pais começaram o quê? A colocar a criança para dormir no quarto com eles. Só que aí que vem a grande questão. Até quando? Até quando isso? Os primeiros meses de vida. 1 mês, 2 meses no máximo. Se o teu filho não tem um problema de refluxo, não tem um problema grave de saúde, ele pode tranquilamente ir para a cama dele. Ai, mas é tão perigoso. Mas, gente, é a questão de nós pais desenvolvermos também essas habilidades de levantar e ver os nossos filhos, Ou seja, essa super proteção que nós achamos que, tô colocando aqui embaixo das minhas asas, meus pintinhos, até que ponto isso é bom? Porque nós começamos a criar uma dependência, aquela criança começa a ficar 100% dependente, porque ela não sabe lidar com a frustração, com medo, com não, Então ela fica ali sempre na barra dos pais e muito mais. A intimidade do casal, como fica? Como fica essa questão, o filho sempre ali no meio. Os pais não conseguem mais ter uma relação, Essa questão da intimidade do casal, porque a criança está no quarto. Quando já se viu, aquela criança já está com 6, 7, 8 anos
e ainda está no quarto dos pais. Então, assim, Dani, só para complementar um pouquinho nessa questão aí de até quando, e até uma informação em relação ao desenvolvimento motor normal do recém-nascido, que esse cuidado precisa ter a questão do refluxo, de engasgar. Existe um reflexo chamado reflexo de fuga, que o bebê, na verdade, até em torno de 2 a 3 meses, isso não é via de regra, é mais ou menos esse período, por isso que a Dani falou esses primeiros meses mesmo. O neném, antes disso, se você colocar a cabecinha dele assim encostada na cama, ele não tem esse reflexo de girar a cabecinha, né? Então, por isso, desse cuidado de trazer ele para onde você está dormindo, porque caso aconteça alguma coisa, e é muito rápido, você tem como socorrer o teu filho, né? Mas a partir do momento que ele consegue ter esse reflexo, ou seja, a partir do momento que ele começa a ter o controle dessa musculatura do pescoço e consegue levantar a cabecinha e girar para um lado, ele mesmo faz esse ato de se defender caso ele se engasgue e caso ele esteja de barriga para baixo. Porque criança, né, ainda mais nos dias de hoje, acabam já engatinhando, né, nasce já engatinha. Então, assim, era há muito tempo atrás que ficava sempre no ninho, né, e fica paradinho lá. Então, hoje as crianças têm aí muitos estímulos, então eles podem rolar. Então, caso porventura ele role, se ele já tem esse reflexo de fuga, de ver que tem alguma coisa esbarrada no rostinho dele, dificultando a respiração, ele consegue girar. Então, esse aí é vamos dizer assim, talvez um termômetro, um meio de dizer, não, meu filho, ele está se desenvolvendo, ele está tendo aí um momento bom para ir para o quarto. E como a Dani trouxe aqui também, da questão da gente também, enquanto pai, amadurecendo esse processo de que eu preciso ter, vamos dizer, um trabalho, mas que tem aí um benefício muito maior para o casal e para os filhos, de eu realmente ter que sair e ver até realmente se instaurar ali uma rotina do sono, né, Dani? Onde a criança consegue ali, geralmente também isso é muito variável, não tem uma regra, mas em torno de 5 a 6 meses, tem criança que até menos, tem criança um pouquinho mais, onde consegue já dormir uma noite toda, né? Porque geralmente a gente correlaciona as mamadas. E aí quando o bebê ele já tem aí uma inclusão da dieta alimentar, de estar recebendo outros alimentos, né, como a papinha, as frutinhas, então ele já está não só se beneficiando só do leite materno, ou seja, ele já não tem necessidade de mamar à noite nas madrugadas, então ele está apto para dormir a noite toda. Então isso também é um termômetro de ver que não há necessidade de estar junto ali, sempre observando. Isso é um desenvolvimento natural, que nós como pais, muitas vezes até queremos barrar e impedir que isso aconteça, né? Vou lá e acordo, vou lá e, na verdade, trago ele para o meu quarto, e achando, como falar, né? Querer ficar embaixo das asas, mas pode aí ter umas consequências mais lá na frente de eu estar plantando uma sementinha onde o fruto não vai ser bom depois para o casal, né, Dani? exatamente, porque o que acontece? É bem isso aí. Quanto mais tarde eu demoro para tirar o meu filho do quarto, maior vai ser o meu transtorno e o transtorno para a criança também. Então vamos pensar assim. A criança, gente, o ser humano é o único ser que não nasce andando, vamos dizer assim. Cabrito, cavalo nasce, já está, né, dando os primeiros passinhos de vida. O ser humano vai começar a andar daqui a 1 ano. Então veja essa dependência de colo, de afeto, de carinho, né? Então por isso que nós criamos esse vínculo. E vai se tornando mais difícil mesmo. Uma mãe colocou aí, é viciante dormir com o bebê, é viciante mesmo, né? Aquela coisinha gostosa, quer apertar e tudo mais. Ok. Mas aí começa a prejudicar a vida do casal, começa a prejudicar a intimidade do casal, que daqui a pouquinho a Má vai entrar, né, com tudo isso. E quais são as habilidades que nós deixamos de desenvolver nos nossos filhos? Isso. Porque aí o meu filho não consegue lidar com não, né? Qualquer coisinha, eu tô ali com a minha mãe, ele não consegue enfrentar os seus medos,
os seus desafios, e talvez assim, mas nossa, isso é sério? Ele é tão pequenino, né? Então vamos por parte. Se meu filho hoje está com 4, 5 anos aí para cima, e eu quero tirar ele do quarto hoje, pense assim, você vai ter que ensinar o seu filho a andar. Ele não tem essa maturidade emocional para você chegar hoje e falar, vai sair do quarto. Ele vai chorar, ele vai insistir para voltar para a cama, ele vai lidar com todas as emoções que ele tem de carta na manga para que ele não saia do quarto. Eu tenho medo, o bicho vem me pegar, o que acontece isso? Ele vai trazer várias situações. Aqui entra a grande questão. Nós precisamos ser pais. Nós somos o adulto da relação. Mas o que acontece muitas vezes? Chega um determinado momento que a gente já não sabe mais quem é adulto e quem é criança, porque os dois começam a lidar com a mesma birra, o pai e o filho. Então, deixa eu ser mais claro. O teu filho vai chegar para você e vai dizer assim, eu estou com medo. Qual é a primeira coisa que a gente fala? Medo do quê? Do monstro. Monstro não existe. Mas olha que coisa engraçada. Muitas vezes, nem todos os pais, mas muitos de nós, meu áudio tá baixo, melhorou? Meu áudio tá melhor? Tá bom. E aí o que acontece? Muitos pais, quando os filhos ainda são menores, dizem assim, ó, olha o escuro, tem bicho. Vem aqui, não vai ali que o bicho vai te pegar. Ó o bicho papão. Ó o bicho papão, corre, vem aqui na mamãe, ó o bicho papão, né? Ó o cachorro, ó não sei quem, ok. Aí o filho vem daquele abraço gostoso, né? Mas o que essa criança começa a associar? Escuro, bicho, perigo, né? Meus pais me protegem, é óbvio. E a criança vai crescendo fazendo essa associação. Então a primeira coisa que eles vão falar é o quê? Eu tenho medo. Mas existe aquela criança também, que isso aqui pode ser um tema para uma outra live, que já é um tema mais profundo, que ela nem é tanto o medo, mas é aquela dependência do afeto e do carinho. Então, ter um momento de pertencimento à noite, ou no cairzinho da tarde, quase para a noite com o filho, é muito importante também. Porque você vai dar essas condições para o filho se sentir amado também. Então, vamos lá. Meu filho não sai do quarto. Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês. Por qual motivo vocês querem tirar o teu filho do quarto hoje? Vocês sabem o motivo? Vocês precisam ter isso muito claro. Porque quando você sabe por qual motivo você quer tirar ele do quarto, mesmo ele vindo trazer todos os argumentos, você sabe o porquê. Você tem que manter firme. Porque senão você vai ceder. E é a hora que vai virar aquela bagunça. Por qual motivo você quer tirar o teu filho do quarto? Você consegue entender, ter essa clareza que de fato tem atrapalhado a vida íntima do casal? Segundo ponto, o meu filho sair do quarto, aprender a desenvolver habilidades como segurança, responsabilidade, de pertencimento, capacidade. Ou seja, eu consigo lidar com essa situação. Eu consigo enfrentar os meus medos. Gente, isso é tão importante. Hoje, no mundo atual, o que nós temos no nosso dia a dia são oportunidades para aplicar desenvolvimentos emocionais nos nossos filhos. Hoje, vocês podem ver que praticamente todo dia o que mais se fala é sobre inteligência emocional. Porque, de fato, estudos científicos, isso é comprovado, de que o nosso cérebro ele é flexível. Entrou, Manu? Que o nosso Oi! 3 em 1 tá desfalcado hoje, né? Só porque tem alguma pessoa que quer mudar a cesta de manhã. Pois é. Saudade de você, Manu. Fica aí, ó. Que o nosso cérebro, ele é flexível. E devido a essa flexibilidade, o que acontece? Tudo que nós sentimos, nossas emoções, se elas não são bem administradas, elas vão ter hoje, na nossa primeira infância, nós vamos ter problema na pré-adolescência, na adolescência. E se isso também não for organizado, né, saber lidar com todas essas emoções, nós vamos ter problemas na fase adulta.
Chegou na fase adulta, se nós não tratamos tudo isso, o nosso problema vai ser tudo disparado nos nossos filhos. E é onde acontece hoje a raiz, a causa que tenha causado maior atrito familiar. Então, quando eu pergunto para vocês têm essa clareza, por que vocês querem tirar o teu filho do quarto? Ah, Dani, eu entendo, porque, né, toda a nossa vida tá uma bagunça, cada um no seu quarto. Ok. Segundo ponto, você já conversou com o teu filho sobre isso? Porque geralmente quando a criança fala, eu estou com medo, você já diz assim, medo do quê? Mas monstro não existe. Isso não existe, filho, isso é coisa da sua cabeça. O que essa criança começa a entender? Gente, a criança está no mundo lúdico. O que essa criança começa a entender? Que os meus pais não me amam, eles não estão me entendendo, né? Eu sou mentirosa. Agora, eu quero convidar vocês, hoje, se isso for um desejo do fundo do coração de vocês terem uma conversa muito franca com seus pais. Explicarem que onde que é o seu quarto? Perguntar, onde é o seu quarto? Ai, mamãe, meu quarto é aqui. E o quarto da mamãe e do papai é aonde? Ai, o quarto da mamãe e do papai é ali. E eles logo eles vão trazer, mas eu quero dormir ali. Eles vão entender onde vocês querem chegar. Mas aí vocês não têm filho? Você vai dormir a partir de agora aqui no seu quarto. O que você gostaria de mudar aqui? Gente, se você comprar uma fronha nova é o suficiente. Comprar um quadrinho, pintar um coração, fazer qualquer coisa para que ele se sinta pertencente àquele ambiente, ao novo quarto. E aí o teu filho vai dizer para você, eu estou com medo. E você vai dizer para ele, sério, meu amor, você está com medo? Isso é acolher a emoção, isso chama-se inteligência emocional. E aí você vai dizer, ele vai dizer, eu estou com medo. Nossa, sério, você está com medo do quê? Mamãe, eu estou com medo do monstro. Sério? Aonde? Como que é esse monstro? Olha, eu entrando na vida do meu filho. Aonde que é esse, como é esse monstro? Onde que ele aparece? Como que ele aparece? E ele vai começar a trazer para você. Vai chegar um ponto nessa conversa que você vai falar assim, filho, o que nós precisamos fazer para que este monstro não apareça mais? Gente, eles trazem tantas respostas. Eu vou rezar. Eu vou puxar minha cama, eu vou construir uma armadilha e eles constroem a armadilha imaginária. Ou seja, a criança por si só começa a trazer solução para essa situação. Por quê? Porque eu estou pegando meu filho, estou tirando ele lá do cérebro, lá do meu primitivo e estou trazendo ele a explorar, a crescer, a buscar solução. Veja que é por isso que fazer perguntas ajuda muito e desenvolve habilidade nos nossos filhos. Coisas que hoje nós não fazemos mais. Hoje nós, como os pais, nós falamos demais. Muito que os nossos filhos têm que fazer a todo tempo. Monstro não existe, para de ser engraceira, para de manha, vai pro seu quarto, para de choro, tem que ser homem, não pode chorar. Ai, você é uma princesinha, não chora. Não, gente, chorar não é errado, mas eu preciso aprender a lidar com isso. E quando nós, pais, acolhemos essa emoção dos nossos filhos, vocês vão ver que vocês vão conseguir ter filhos emocionalmente saudáveis. E talvez você pergunta, para quê? Se você hoje conseguir educar o teu filho, aprendendo a lidar com as emoções, o teu filho não vai ter problema para escolher uma profissão, para lidar com frustração, que o mundo tem várias, né? Não, seu filho vai aprender a lidar com o não. Diante de um problema, de uma dificuldade, ele não vai falar, eu não sou capaz, eu não quero mais. E ele não vai desistir. Pelo contrário, ele vai insistir e ele vai conseguir encontrar uma solução diante do problema. Mas você só vai conseguir criar filho assim se você começar a plantar hoje. Se você começar a dar essas oportunidades para o seu filho desenvolver essas habilidades. Ô Dani, só colocando aqui, pontuando para você, e até trazendo uma experiência minha mesmo, que muitas vezes a gente vai chegar na conclusão que é muito lindo quando a gente chega a ver muitas frases dizendo assim, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? Ou nasce um filho, nasce um pai. Mas tá, e a partir desse nascimento, como você disse, né? A gente tem que ensinar tudo a eles.
Mas quem ensina a gente a ser mãe e ser pai? E aí a gente sempre fica galgado no que a gente recebeu. O que a gente recebeu como educação é o suficiente para eu educar os meus filhos. E eu digo isso para mim. Eu estou revelando aqui, minha irmã, se estiver aqui, não vai me deixar mentir, se ela ainda estiver aqui na live. Você acredita que a minha mãe, com esse de ser uma mãe chocadeira mesmo, sabe? Diga-lhe, não se satisfazendo de que o nosso quarto era do lado dela, ela quebrou a parede. Ela quebrou a parede assim, para que ela tivesse que ver a gente, né? A gente já estava no quarto dela, não, vamos ter que mudar o seu quarto. Você tinha 9, 10 anos. Aí minha mãe quebrou a parede, porque ela tinha que ver do quarto dela a gente, né? E achando que isso estava sendo bom para nós, né? Que não, os filhos eu tenho que ver, tem que crescer junto, tem que estar tudo ali, né? Depois a intimidade do casal não tem problema, isso, né? E aí, na verdade, a gente sabe, colhe realmente, e a gente, hoje analisando, hoje eu tendo todo esse conhecimento e analisando, eu vi que realmente não foi a melhor escolha, né? Claro, como eu disse desde o início, não foi fazendo por mal, é realmente pensando numa boa intenção. Pai e mãe não erra porque quer, gente, né? Não, pai e mãe não. sempre erra achando que está realmente fazendo o melhor para os nossos filhos. Mas aí é a hora e a gente quer aqui juntas, né? Juntos aqui construímos o despertar, a reflexão, que existem meios onde a gente pode de fato estudar, se aprimorar e entender como é a cabecinha dos nossos filhos, né? Dessas crianças, como a Dani falou, e a Dani sempre está fazendo um trabalho muito bom lá no Telegram. Depois você fala aí pra gente, Dani, que eu estou acompanhando. De bater realmente de certa forma até repetitiva, mas porque a gente precisa ouvir diariamente, essa conexão do amor, essa conexão de que a gente precisa entrar nesse mundo lúdico dos nossos filhos, de que a gente precisa perguntar para eles e ouvir deles o que eles pensam. Isso eu falei até hoje no grupo, né? Isso serve para mim, porque o meu temperamento é muito prático, muito rápido, e que resolve rápido e que é assim mesmo. E do meu filho é totalmente diferente. Então, assim, aprender a ouvir, a instigar, realmente entender o que está se passando com ele, e a partir dessa informação, e agora eu quero que você fale aqui para nós, você disse, né? Ele vai falar, é um monstro, o que vai fazer? Eu vou construir uma armadilha, eu vou fechar a porta, mas e daí, Dani? Diante dessas respostas dos nossos filhos, o que nós pais devemos fazer? De entrar na onda de construir armadilha? De que A é? criança constrói sozinha. Gente, eu sou também facilitadora da jornada das emoções, né? Pela comunidade Amar e Acolher. O que acontece? A criança, quando ela fala para você, eu estou com medo, e você acredita no medo dela, e você vai conversando. Aquele diálogo, o cérebro, quando você faz, olha a diferença de eu falar assim, ó. O monstro não existe. Existe, eu vi ele. Não, você não viu. Eu vi. Não, você não viu. Qual que é a sensação que essa criança está alimentando nela? A minha mãe não me ouve, a minha mãe acha que eu sou mentirosa, não acredita. Minha mãe isso, não acredita em mim, e tal. Agora que eu falo pro meu filho e falo assim, sério, filho? Gente, aqui em casa eu tenho 3, eles dormem no quarto sozinho, tá? Cada um na sua cama, ninguém dorme comigo. E isso já tem um tempo, porque quando eu fiz o curso, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, fiz o curso, me especializei. Fiz a jornada. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar em casa. É laboratório, né, Dani? Opa! Primeira coisa, não perdi tempo não. Não perdi tempo. Né? Então, o que acontece? Eu falei, mas não é que esse negócio dá certo mesmo? E eu já até coloquei depoimentos lá no meu Instagram também. Vou chegar lá, gente. Já coloquei depoimento lá no Instagram também de relatos de pais que os filhos saíram do parque. Como? Desse jeito. As crianças que chegam também para ser atendida, tá? Também é desse jeito que funciona. Do que você tem medo? Uns têm medo de vampiro, outros têm medo de monstro, outros vê pessoas de capa preta no portão de casa, não é nem dentro do quarto.
Ok, eu falo, nossa, sério? E que horas que ele aparece? Como que ele aparece? É no momento que você vai dormir? Aonde que ele... Desenha pra mim, mostra pra mim. A pessoa vai, mostra o quarto. Do jeitinho dela. Do jeito do seu filho. Nossa, aqui... E o que que ele faz pra você? Ele mexe em você? Ele toca em você? Como que é? Você tá acordado? Você tá dormindo? E aí a criança vai trazendo. Tia, sabe que eu não sei? Ele não estava no meu quarto. Aí eles começam a trazer. E é exatamente aí que você vai construir. Mas filho, como que nós podemos resolver essa situação? Tá aprendendo só isso aí. E aí, como que nós podemos resolver essa situação? Eles vão falar. Uns falam, eu vou deixar uma lâmpada acesa. Outros falam, tia, eu vou puxar a minha cama. Ok? E muito mais do que isso, ai gente, eu tô sem nenhum aqui, porque minha caixa não está aqui, ficou lá no meu consultório. Eu construo com a criança, sabe spray de borrifar cabelo, de passar roupa? Eu uso um outro spray, mas você pode usar isso. Eu coloco lá, repelente de monstro, ou eu escrevo spray da coragem. Eu coloco uma água na frente da criança, porque a criança é lúdico. O teu filho é lúdico, ele não é adulto. Então, eu coloco água, eu coloco purpurina, falo que essa purpurina foi Nossa Senhora que trouxe lá de Medjugorje. Olha, eu vou além, eu viro uma criança também. Quem me conhece sabe que eu viro criança mesmo, eu entro na onda deles. E aí eu falo, isso daqui é o spray da coragem. Aonde você vai borrifar ele? Eu não falo para a criança, borrifa ali, borrifa aqui, dorme assim, dorme assado, deixa a luz acesa. Eu pergunto. Ou seja, o cérebro do meu filho, que está do lado direito, que é o lado lúdico, que é o lado, né, das brincadeiras, eu faço ele se conectar com o lado esquerdo, que é o lado literário, que é o lado da lei. E quando essa conexão começa a se formar, eles começam a raciocinar. O cérebro sai do automático e começa o quê? A buscar soluções mais assertivas. Não significa que eles não vão chorar, não significa que eles não vão errar, não. Começam a buscar soluções mais assertivas. Então, quando eu acolho, isso chama-se, gente, inteligência emocional. Esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. Eu não posso ser criança junto com o meu filho. Quando eu acolho o meu filho, eu abraço ele e falo, filho, eu sei que você está com medo, como que ele aparece, como que ele é. E mais, você já falou com seu filho alguma vez assim? Filho, você acredita que quando eu era sua idade eu também tinha medo de dormir sozinha? Ele vai parar, ele faça isso. Qualquer de birra, Situação. de teimosia, qualquer situação. Você senta do lado do seu filho ou senta aí no teu colo e fala, filho, o que está acontecendo? Por qual razão você está agindo assim? Você acredita que a mamãe um dia, e começa a contar um fato da sua infância ligado àquela situação. Ele vai parar na hora e vai olhar para você. E você vai ver a diferença. Porque é isso que a criança precisa, ser ouvida. E nós não ouvimos dos nossos filhos. Porque ao mesmo tempo, oi, Fer, e ao mesmo tempo que nós estamos ali, fazendo alguma coisa, fazendo outra coisa, eu estou conversando com meu filho. Quando chega a noite, a hora de dormir, eu já estou desse tamanho, ó. Estou com a cabeça cheia, eu não vou ter paciência. Aí entra, gente, os nossos valores familiares. Eu sempre bato nessa tecla. Um exemplo, eu tenho um valor muito forte em mim de justiça. Eu tenho respeito, fé, né, espiritualidade, mas o mais forte em mim é o da justiça, de ser justo. Mas espera aí, como que eu posso ser justa, isso tendo um valor comigo, se eu não aplicar isso com os meus filhos? Você acha que é justo eu maltratar o meu filho? Eu saio batendo em todo mundo na rua quando alguém me afronta? Eu saio xingando todo mundo na rua? Não, eu aprendo a lidar com aquela raiva. Quantas e quantas vezes nós engolimos sapo no serviço, de marido, de mulher, de tio, de mãe, né? E a gente vai
buscar o nosso equilíbrio, buscar o nosso controle. Por que que com os nossos filhos nós não conseguimos aplicar isso? E nós queremos que eles sejam o quê? Homens de respeito, mulheres de respeito, né? Que sejam pessoas felizes. Mas eu não estou regando ele com nada disso. Eu estou regando meus filhos com raiva, sempre impaciente, sempre gritando, não estou acolhendo a dor dele. Então, ter clareza de tudo isso. Você fala, Dani, é só isso que é para fazer? Achei que você ia passar uma... Gente, é isso. Se você falar pro teu filho, filho, olha, nós vamos arrumar o teu quarto e nós vamos fazer isso. Vamos colocar uma cama aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Nossa, Dani, isso doeu aqui em mim. Bateu fundo aí, né? Toma aqui. E, Então, gente, só um pouquinho. Coloque partilha aí. Coloque o coraçãozinho se a live de vocês está sendo importante para vocês. Está sendo todos esses assuntos estão sendo relevantes. Coloque o coraçãozinho aí, está tudo ok. Exatamente. Tá, se vocês estão gostando. E partilha aqui uma experiência, uma dúvida. Dá tempo da gente responder antes da gente entrar na questão do impacto na intimidade do casal, né, Dani? Só para você finalizar. Finalizando aqui já. Então, aí o que acontece em tudo isso, Má? Toda essa questão começa a impactar na onde? Se hoje, quanto mais tempo eu demoro para tirar do meu filho, eu vou alimentando nele essa questão de incapacidade. Meu filho precisa ver que ele é capaz de enfrentar o medo do monstro, de buscar soluções de como enfrentar um monstro. Ele precisa buscar essa segurança, né? De aprender a lidar com a frustração. Seu filho vai chorar, ele vai chorar. Vai chegar um momento que ele vai levantar à noite, ele vai lá pro quarto, você vai ter que vir pegar ele, voltar ele pra cama, né? Ele vai se frustrar. Está tudo bem, está tudo bem mesmo. Porque é assim que nós criamos resistências e habilidades. O que acontece? Meus filhos levantam à noite? Levantam. Vocês acreditam que eles levantam? Levantam. De vez em quando, assim, ó, que nem, ó, essa semana passada eles levantaram mais 2, 3 vezes na semana. Fala sério, tem semana que eles não levantam semana nenhuma. Só que olha a diferença, a hora que eles levantam, eu ou meu marido, eles vão direto no pai, graças a Deus. Mas aí o pai... o pai... Por que eles vão no pai? Porque eles já sabem, olha como eles são espertos. Porque quando eu vou na mamãe, o que a mamãe faz? O que aconteceu? O que aconteceu? Mãe, é que eu falo, eles ficam quietos, voltam e dormem. Não tem argumento. O cérebro já buscou, já trouxe alguma coisa. E aí eu ensinei isso pro meu marido agora, ele viu que dá certo, ele começou a fazer. Ele começou a fazer, é verdade. Que antes era como? Antes, sabe como que era? Ele levantava e dormia lá no quarto com as crianças. Aí ele vinha, ai, não aguento mais. Tá doendo tudo. Porque não quer? Porque você quer. Porque você quer. E aí tudo isso que eu trouxe aqui, eu trouxe pra ele. E aí o que acontece? Quando agora eles acordam, eles só olham e falam assim, o que aconteceu? Pai, o senhor pode dormir com a gente? Não, papai não vai dormir lá. Eu posso dormir aqui? Mas aqui é a cama de vocês? E aí ele fala assim, não, mas nem um pouquinho? Não, filho, nem um pouquinho. Quando o papai dorme lá, dói as costas do papai muito. Nós já conversamos, porque nós conversamos, explicamos tudo isso, né? Como eu já trouxe aqui pra vocês. Dói muito as costas do papai, né? A cama pequena, tal, o papai é grandão. O que eles fazem? Falam pra mim, o que vocês acham que eles fazem? Eles estão chorando no corredor do quarto? Não. E aí, me dá 5 minutinhos, eu vou lá, porque é mãe não aguenta. Aí eu vou lá no quarto pra ver. O que eles estão fazendo? Dormindo. Entende? Estão dormindo. Criar habilidades, desenvolver competências. Isso, na verdade, é algo que você traz aqui para nós pais, que é muito importante. Não desistir, gente. Né? Porque tudo isso que a Dani está falando é o início, né? Então, assim, por exemplo, hoje, então, só recapitulando um pouquinho que a gente falou até agora, né? Primeiramente, fazer você e teu esposo refletir
o que faz você levar o teu filho para o quarto, né? E se isso realmente é a melhor decisão para ele, né? Como pessoa, porque, gente, nós temos que aprender que nós estamos educando, amando e cuidando outro ser, e não um troféu, né? E não ali um prêmio nosso, né? Não, na verdade, os nossos filhos são frutos do nosso amor, do amor entre você e teu marido. Mas eles são outras pessoas. Então, assim, fazer essa reflexão entre você e o teu esposo. O que está fazendo a gente levar os nossos filhos para os nossos quartos? Isso é a melhor decisão a tomar? Não. Então, hoje nós vamos resolvemos mudar isso. Então, concordaram você com teu esposo. Agora a gente precisa passar essa decisão para os nossos filhos, que eles precisam, né, Dani? Saber de tudo isso, saber o que é melhor, explicar, que eles entendam realmente que o lugar deles, eles têm um quarto, e aí é onde você vai e ressignifica todo esse quarto, coloca toda ali uma importância, uma beleza nesse quarto, se é de menina, se é de menino, faz ali os detalhes, e aí é onde ele vai trazer que não quer acatar essa decisão, porque pode vir aí as questões dos medos, que geralmente é o mais comum que pode acontecer. E trazendo todo esse medo, fazendo com que eles realmente partilhem como eles mesmos podem resolver esse medo, essa presença de um monstro ou qualquer outra limitação. E vai acontecer que uma noite vai começar ele querer dormir, no meio da noite ele vai ir para tua cama. Mas e aí? Aí é onde a primeira reflexão com teu marido precisa ser forte. Nós decidimos, porque, gente, e aí eu trago até uma experiência pessoal minha, né? Quando o João tinha 2 anos e meio, ele já estava dormindo muito bem no quarto dele, né? Só que ele teve um problema de saúde e ele teve 2 crises convulsivas no quarto dele, de madrugada. Pensa eu, mãe, né? Primeiro, nosso filho. O medo foi pra mim, porque eu falei assim, não, ele vai ter outra crise, ele tem que estar no meu quarto, né? Tem que estar dormindo junto com a gente. E eu trouxe ele pro nosso quarto. Problema, né? Trouxe um problema aí achando que tá fazendo a coisa certa. E como eu disse, pai e mãe não erra porque quer, né? Erra achando porque realmente tá querendo fazer o melhor pro seu filho, só que eu acabei não fazendo. Porque desfazer isso deu um problema que às vezes até hoje, né? De vez em quando ele ainda acorda no meio da noite e aí vai lá, quando eu assusto, tá João no meio de nós, né? Então isso na verdade, são situações que a gente acha que, mas eu não desisto, estou falando com a Dani aqui, né? Não desisto, e aí junto com ele construir, porque realmente faz com que desenvolva na própria criança que ele é capaz de vencer esse obstáculo, que por mais pequeno na nossa visão adulta, que seja pequeno, mas para eles é algo grandioso, que isso vai trazer consequência lá na frente, né, Dani? Sim, com certeza, vai ter grandes consequências, né? E assim, gente, e isso tem impactando na relação, né? Na relação, exatamente. Porque aí é onde os pais começam o quê? Começam a separar. O diálogo, porque, gente, nós estamos falando aqui até para que esposo e esposa tenham um tempo junto. Oi, voltou. Voltou, tinha travado, né? Tinha travado, né? Uhum. Tá ok, gente? Estão ouvindo ok agora? Ok. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem agora. Tá ouvindo, Dani? Tô. Então, qual que é a importância de vocês criarem essa rotina dos filhos de vocês irem para o quarto? Primeiro que precisa aí ter um horário, né? A gente talvez a gente possa voltar aqui a falar da importância de uma rotina para uma criança. E aí é uma outra live e aí são outras ferramentas para que essa rotina seja construída. Mas enfim, precisa aí ter a rotina do sono, um horário estabelecido,
onde qual é o melhor horário, e aí você vai diante da sua realidade, né? Aqui a gente não quer impor qual que é o melhor horário, qual que não é, porque existe mil e um fatores. Por exemplo, eu sou plantonista e meu marido também, e ele dá aula à noite, então a gente tem que inserir na nossa realidade. Mas enfim, tendo esse horário, para que você, junto com teu esposo, né, e você junto com a tua esposa, tenha um momento de vocês dois juntos, né, onde vocês possam ali falar não só coisas que estejam relacionadas às finanças, aos problemas da casa, mas coisas que alimentem a amizade de vocês, enquanto marido, enquanto mulher, né, enquanto marido e esposa, que realmente alimente esse relacionamento, que se enraize cada vez mais, que um goste da presença do outro, goste de falar do outro. A gente trouxe aí na live anterior, que a Manu estava dizendo, que o nosso melhor amigo precisa ser nosso esposo. É como que a gente lida, nós mulheres, com as nossas amigas, né? A gente quer falar, desliga o telefone, puxa, esqueci de falar isso, né? Nós enquanto mulher, né? Claro que com até homem... mesmo até mesmo falar sobre os filhos, né? Isso, exatamente. Que aquela criança está tendo, como que ele está agindo... Exatamente. Então precisa ter esse tempo de vocês dois juntos, tá? E outra, dentro ali da cama mesmo, onde é o altar sagrado do casal, precisa ali existir essa convivência para que cresçam também nessa intimidade. Porque a partir do momento que muitas vezes o marido fala assim, mas não tem problema não, pode deixar. Geralmente o pai tem essa postura, né? E a mulher, que muitas vezes gostaria de um comportamento diferente, não, então se ele para ele não tem problema, então a gente vai protelando essa situação. Geralmente é por aí que começa, pode ser que com você seja diferente. Mas geralmente, e de fato, gente, o homem, para ele tá tudo bem, né? Porque o homem é muito assim, racional, para ele não tá tudo bem. Mas nós, enquanto mulher, enquanto esposa, nós temos uma capacidade, e aí eu falo assim, realmente que Deus nos deu esse dom, de olhar e observar o nosso ambiente e ver que alguma coisa está diferente, né? A parte emocional, a parte da convivência aí. E se isso se começou ali nessa separação, entre aspas, né, que eu vejo, dentro ali da cama do casal, por quê? Limita-se o toque, né? Se o filho está no meio, eu não toco mais no meu esposo, né? Eu não durmo mais, assim, não precisa querer questão de dormir agarradinho, não é questão isso, porque dormir de fato a gente dorme sozinho, né? A questão. Mas a presença do outro, sentir a pele, sentir o aconchego, de muitas vezes ali nessa hora de rezarem juntos, de conversar alguma coisa engraçada juntos, acaba se desfazendo. E se eu não alimento isso diariamente, eu deixo de que isso tire esse hábito da convivência do casal, e se não precisa ter mais o hábito do toque, se não precisa ter mais o hábito da conversa, um acaba olhando para o outro e perguntando assim, quem é você? Corre-se o risco disso acontecer. Quem é essa pessoa que muitas vezes quer partilhar algo muito importante do seu dia? Mas as crianças estão aí, então amanhã eu partilho, e aí acaba esquecendo, e o nosso automático vai tomando conta da nossa vida, da nossa rotina. Quando a gente dá por si, aquela intimidade se perdeu ou diminuiu e muito. E aí o prazer de querer estar junto, o prazer de realmente começar de alimentar o namoro, né? Que mulher e esposa são eternos enamorados, acaba se desfazendo também. Então, de fato, isso impacta na intimidade do casal. Mas se você está pensando... nos filhos também, né? E respinga nos filhos. O quê? A mulher fica impaciente, o filho aí começa aquela frase assim, olha seu filho como que tá. Exatamente. Aí é seu filho, não é nosso filho, né? Aí é seu filho, já não é mais nosso, é seu filho. Exatamente. Você que tá deixando ele assim, a culpa é sua. E gente, se você quer, que eu tenho certeza que você ama o teu filho demais, porque eu sempre falo pro meu filho, depois de Jesus, Nossa Senhora, quem mais te ama aqui nessa terra sou eu e seu pai, né? Então, eu sei que a gente sabe que você ama seu filho demais. Então, a melhor coisa que você pode dar pro seu filho é um bom relacionamento com teu marido. Porque muitas vezes a gente, como a Dani estava falando, a gente almeja que os nossos filhos tenham e pratiquem
as mais belas virtudes. Muito mais que o nosso querer, eles serão o que nós somos hoje, como marido e como esposa. Porque ele vai ver toda essa relação acontecer. E por que muitas pessoas hoje estão desistindo de casamento? Porque vem aí um relacionamento nos pais que acaba não se tendo essa intimidade, não se tendo essa conversa. Aí eu falo assim, para que eu vou casar? Infelizmente tem acontecido muito isso. Muitas meninas acabam se postergando o casamento, muitas vezes com medo, porque se baseiam num relacionamento de pais, que se vê isso, não se tem uma conversa, não se busca uma intimidade, não se tem momentos de risada, é um momento meio tenso, né? É só realmente um casamento. Não se conversa, né? Exatamente. Esse relacionamento. Exatamente. Eu só Então, estou ali, eu almoço junto, assisto junto, mas... Exatamente. É isso. Então, como eu estava falando, se você realmente quer dar algo bom para o teu filho, dê um bom relacionamento conjugal para ele, né? Tenha um bom relacionamento e se esforce para isso, gente. A partir do momento que nós decidimos aí construir uma família, nós temos que dar o nosso sangue mesmo. Nós temos que nos esforçar. Que às vezes a gente fala, nossa casa é um lugar onde eu relaxo, né? Onde eu quero assim curtir. Amém, você também tem esse direito, não estou falando. Mas você precisa de fato cultivar, se esforçar para fazer ali que é o seu tesouro maior. E a gente só realmente dá valor em aquilo que a gente gasta muita energia. A gente não gasta muita energia no nosso trabalho, né? A gente gasta o tempo que for no nosso trabalho, porque a gente quer que dê certo, a gente quer fazer o melhor. E aí, no nosso maior tesouro, nosso maior presente que Deus nos dá, que é a nossa família, a gente não quer se esforçar, a gente não quer insistir, a gente não quer perder o sono, a gente não quer ter trabalho. E aí, quando a gente vai ver, os frutos não são bons também. E aí o valor acaba sendo menor também. E o nosso tempo está acabando, Dani. Você tem uma coisa aí para finalizar? Para finalizar... Vamos só entender um resumão de algo que na hora que você falou me trouxe a memória aqui. Olha, Renata. Acho que eu já falei isso aqui, não sei. Gente, na Revolução Industrial, tudo isso é culpa lá, tá? Da Revolução. Por quê? Porque os pais obedeciam regras. As esposas estavam em casa. E os filhos eram educados em um lar saudável, harmônico. E se as mães não concordavam com alguma coisa, ela não retrucava com os pais na frente dos filhos. Então, a palavra de Deus já diz isso, né? Que a mulher sábia edifica o lar e a burra destrói, né? Então, o que acontece? Quando veio essa questão da igualdade, a mulher começou a sair de casa. E os filhos ficaram com quem? Com ninguém. E nós somos essa geração do ninguém. E nós aprendemos que eu cresci ouvindo isso, que eu preciso ser independente, que eu não preciso depender de homem, de ninguém, de nada disso, nada disso, nada disso. Só que o que acontece? Tudo isso começou a respingar na onde? Nos filhos. E olha a geração que começou a vindo. Olha a geração de pessoas, crianças que estão sofrendo, estão cometendo suicídio. Olha o índice de depressão com pré-adolescentes, com crianças, como está alto. Por quê? Emocionalmente feridas, abaladas, por não se sentirem amadas, por não se sentirem acolhidas. Um simples ato de você acolher o medo do teu filho, acolher a raiva, é dar um amor incondicional. Porque muitas vezes o nosso amor é condicional, né? Então, assim, hoje, reflita sobre tudo isso, acolha o medo e direcione. Entenda o quanto isso está afetando, como a Má já trouxe aí, o relacionamento de vocês, na intimidade do casal, e o quanto isso tem respingado nos seus filhos. E o que você vai fazer hoje? Qual é a virada de chave que você vai fazer essa semana? Exato. Vai ficar ainda aí de braço cruzado, esperando a vida passar? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, eles vão resolver, eles vão crescer, vão crescer igual a gente, vai ter que aprender a lidar um dia com os medos, com as frustrações da pior forma. Mas você hoje tenha o poder, a graça que Deus te deu de fazer diferente. Exatamente. Então, que essa live pode fazer. Isso, a Liz falou, né, que live maravilhosa, Deus é muito bom, colocou essa live na hora certa,
Muito obrigada, que bom, Que bom, Lídia. Lídia, mas que isso realmente sirva como a Dani falou, para que seja uma mudança de atitude, né? Muitas lives e conteúdos bons estão sendo ofertados aí. A gente tem essa ferramenta maravilhosa que é o Instagram. Mas aí, como a Dani falou, o que eu vou fazer agora com tudo isso, gente? Porque Deus nos fala, a verdade nos liberta, né? Então, Exatamente. eu estou sabendo de toda essa verdade. Então, o que eu vou fazer com ela de concreto? Se você está ouvindo, é porque Deus queria que você ouvisse. Então, para que realmente tenha aí uma atitude depois disso. Então, a gente quer desafiar, porque o 3 em 1 ama desafio, né, Dani? Aham, mas Porque nós, todas as nossas postagens e todas as nossas lives, a gente termina assim, vamos juntas. Porque se Deus incomodou a nós, a mim, a Dani e a Manu, para que nós possamos realmente ser o que Deus quer que nós sejamos, né? Na nossa casa, como esposa, na nossa família, como mães, a gente quer que mais gente também tenha esse chamado de fazer plenamente a vontade dele, né? Dentro do nosso lar. Então, vamos aqui, hoje vamos tentar aqui exatamente. que ele durma no quarto dos meninos. Ok, Então, Rô, o isso desafio aí. essa semana é tirar as crianças do quarto. Exatamente. Esse é o desafio da semana, ok? Como? Primeiro, gente, lá no meu Telegram, o link na Isso, bio, fala aí para dar todas tá as instruções, rolando um Dani. bate-papo super legal. Gente, eu tô dando mentoria mesmo para as mães. Muitas me chamaram no privado e eu tô ajudando mesmo. Por quê? Coloca aí. Mas eu só vou ajudar quem de fato estiver fazendo. Tá? Isso, dá um joinha aí se vocês querem. A Rô já falou. Quem mais aceita o desafio e lá no Telegram acompanhar a gente nessa jornada. Exatamente, porque lá eu vou te dar passo a passo essa ferramenta. Você vai falar para mim, Dani, ele respondeu assim, ele fez isso e agora eu não sei mais o que fazer. Eu vou te orientar como fazer. Por quê? Gente, cada família é um sistema. Eu trago aqui de uma forma geral. Olha, legal. Mas, gente, vamos lá, gente. Eu trago aqui de uma forma geral, mas lá no Telegram ou no particular eu consigo te direcionar diante da tua realidade, diante do teu valor, ok? Então, converse com os filhos, acolha o medo e vamos juntos encontrar uma solução aí, certo? Certo. Dizendo que ele ia dormir no quarto dos meninos. Isso aí. Muito bem, Rô. Vamos lá, Vanessa. Certo, gente? Então é isso, né, Má? É isso. Gostaram, gente? Então, essa semana tem 7 dias para colocar o desafio e se você se propôs, tira uma foto arrumada do quarto do teu filho e da tua filha e posta lá. Vai cair. Beijo! Beijo, gente. Foi um prazer. Tchau. Posta lá, 3 em 1, hashtag 3 em 1, gente, ok? Beijo, beijo, Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.